começa o programa sem perder tempo com o principal assunto de hoje, né? Um incêndio, uma explosão que aconteceu. Vamos direto até a Central de Flagrantes com a Beatriz Lacerda. Ela tem informações ao vivo desse caso. Um dos representantes, inclusive, do depósito de fogos, prestou depoimento ou deveria prestar depoimento hoje à tarde à polícia. Então vamos saber se aconteceu esse depoimento, né? Se ele foi realmente ouvido ou se ainda não. A Beatriz Lacerda está desde cedo acompanhando também esse caso e tem os detalhes. Boa noite, Bia. Olá, Edson, muito boa noite para você e para quem está em casa. Passamos literalmente a tarde aqui na frente da Central de Flagrantes, no bairro do Pinheiro, tentando contato com os representantes da empresa. Mas até o momento não temos nenhuma informação oficial sobre essa atividade que a empresa exercia, onde hoje à tarde ocorreu uma grande explosão que foi ouvida em vários bairros da capital. A pessoa que seria responsável pelo terreno, seria inclusive uma chácara, entrou, foi conduzido aqui para a Central, foi ouvido e a informação que nós temos da Polícia Civil é de que ele sim será autuado. No entanto, por quais crimes, nós ainda não temos a confirmação da Polícia Civil. A delegada Elizabeth Sampaio está nesse momento conduzindo esse flagrante. Com relação ao responsável pelo terreno, a gente não sabe sequer se é mesmo o dono, mas ele irá responder criminalmente pela explosão que ocorreu hoje à tarde. Apenas em uma conversa informal, representantes da empresa me disseram que lá não funcionava uma fábrica clandestina, mas sim um depósito temporário de fogos de artifício e que não havia ali qualquer problema com relação a irregularidades. Mas esses representantes não quiseram gravar, não quiseram aparecer e nem dar maiores esclarecimentos sobre uma possível licença para estarem operando naquela região. A gente convidou para participar aqui desse vivo, no Cidade Alerta Lagoas, o coordenador da Oplit, o Antônio de Pádua, que está aqui ao meu lado. E você entrou lá, conseguiu ainda algumas informações, né, com a delegada. A confirmação é que ele sim vai responder criminalmente, né, Pádua? Boa noite. Isso, boa noite. Ainda está se apurando, levantando também em quais penas ele pode incorrer, tanto na questão do armazenamento, né, irregular dos explosivos que ali estavam no local, quanto também pela explosão em si. Então a delegada, como você informou, ela já está colhendo as informações para saber as medidas que serão aplicadas nesse caso, né? Lá no local existia 4 contêineres cheios de materiais. O responsável pelo local informou que dos 4, apenas 2 dos contêineres que lá estavam que sofreram com as explosões. Inclusive a gente estava agora à tarde lá, né? Cheguei agora há pouco de lá e até agora há pouco ainda estava acontecendo algumas explosões ainda de alguns fogos que ainda estavam inertes e começaram a explodir. E foi identificado também pelo pessoal do Corpo de Bombeiros que ainda estão lá e possivelmente vão passar a noite lá no local. Foi identificado que ainda existe barris que estão fechados lá e que ainda oferece risco de explosão. Então, por eles não saberem ainda qual o material que lá se encontra dentro desses barris, eles ainda estão com a área isolada. Inclusive, a gente ainda está com a equipe lá dando apoio para eles, para conter qualquer população que tente se aproximar desse local, uma vez que eles não sabem que material ainda se encontra guardado nesses barris. Mas a polícia já confirma, Antônio, de que não havia autorização legal para armazenar explosivos naquela chácara ou naquele terreno? Isso, inclusive o próprio responsável falou com a gente hoje pela tarde. Inclusive o delegado Roberval Davino também estava lá presente, ouviu também ele passando a informação que ele ainda não tinha conseguido essa autorização por parte do Exército, por parte do Corpo de Bombeiros, por parte da Prefeitura de Maceió. Então ele não possuía nenhuma autorização para estar ali funcionando naquele local. E a gente, pelo que pôde observar, era um local que ficava até escondido. Quando você passava ali na avenida, você nem conseguia visualizar que existia aquela movimentação, aquela estrutura na parte baixa ali, onde estava alocado aqueles contêineres. Quantas pessoas estariam trabalhando na hora do acidente? Ou pelo menos momentos antes? Isso, o que foi informado para a gente, inclusive uma pessoa que ficou com a perna ferida. Os bombeiros ainda, quando chegaram no local, ainda conseguiu identificar essa pessoa, que possivelmente trata-se de um funcionário que estava no local. Então ele também vai ser fundamental para tentar identificar e trazer à polícia o que pode ter acontecido no momento, né, ou antes daquela explosão. Então, uma vez que a perna dele ficou ferida e ele saiu para receber os atendimentos.
A polícia tenta ainda identificar esse proprietário. Seria o proprietário do depósito. Ele está aqui prestando depoimento, mas até o nome, os dados, a origem, né, há quanto tempo ele atua, tudo isso a polícia está levantando no momento. Isso, exatamente. O rapaz que lá estava, ele disse que não era proprietário, que era o responsável pela operação ali naquele local. A questão da localidade em si que ele estava, ele disse que arrendou ao dono que é uma chácara ali, como se fosse uma chácara, o local que estava. Então, o espaço que ele alugou era arrendado para ele fazer aquele armazenamento dele daquele material que ali estava guardado, né? Então, o proprietário, pelo espaço, diz que não era o dono do depósito. Isso, o proprietário do espaço, ele arrendou aquele espaço para essa pessoa que diz que é o responsável pelo armazenamento. Quem está sendo ouvido aqui agora? Isso, ele foi conduzido para cá logo cedo, o delegado Roberval Davino. Oi? Isso, o do material, o responsável pelo material que lá estava. Então ele foi trazido até aqui, trouxeram ele aqui para a central. Antônio de Pádua, muito obrigada por esses importantes esclarecimentos, uma vez que o flagrante ainda está sendo conduzido. Nós sabemos apenas de que ele vai ser autuado, mas não sabemos por quais crimes. Inclusive, vários advogados estiveram aqui hoje à tarde, representantes do IMA, o Instituto do Meio Ambiente, também vieram em busca de informações técnicas com os representantes dessa empresa clandestina, de acordo com a polícia, mas saíram daqui também sem muitos avanços. Agora a gente vai conferir como é que foi o movimento no local, momentos após o acidente, quando o repórter Alan Garcia esteve por lá. Vamos conferir. A vegetação seca e o calor ajudaram a espalhar o fogo. A fumaça dificultava o sobrevoo do helicóptero do SAMU. E a todo instante, os fogos explodiam. A grande explosão foi sentida por volta de 1h30 da tarde. Quem mora na região de Jacarecica, São Jorge, Guaxuma, conseguiu gravar os primeiros segundos da explosão. Meu Deus do céu, pensei que a casa estava caindo. Minha Nossa Senhora. Dizem que é uma fábrica de fogo que tinha ali para baixo. A explosão foi grande, viu? Nossa equipe chegou pouco tempo depois. Vimos muita gente curiosa. Algumas nos ajudaram a chegar ao local mais perto possível, a uns 200 metros de distância do foco das explosões. Nós paramos na margem da Rota do Mar e descendo, a gente foi encontrando, o pessoal foi mostrando também pra gente o seguinte, chapas de ferro como essa. Tem essa daqui, grossa, na hora que a gente pegou, estava quente também. Tá quente. Tá quente essa daí também? Tá aqui, ó. Tá quente pra caramba, não dá pra pegar não. Enfim, chapas de ferro, chapas de aço. Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Civil estavam do outro lado, no terreno onde funcionava a fábrica e o depósito. Fomos até lá para ver de perto o trabalho de resgate das possíveis vítimas. 22 bombeiros foram acionados para apagar o incêndio na vegetação, que, segundo o tenente Oliveira, de grande proporção. Uma pessoa ficou ferida. A nossa central nos informou que era uma fábrica clandestina de fogos de artifício. A explosão foi muito forte. Tanto é que eu recebi vários vídeos, vários áudios da cidade inteira, que, enfim, foi possível escutar a explosão. Chegando aqui, devido a essa explosão, não estava pegando fogo somente a fábrica, mas todo ao redor, porque vegetação seca, então pegou fogo muito fácil. A investigação será comandada pela Delegacia de Crimes Ambientais. Por enquanto, o delegado não quis gravar entrevista, mas em conversa com Robervaldo Davino, ele me disse que, para começar, já enxerga 2 crimes aqui. Primeiro, o armazenamento dos explosivos sem a autorização do Exército Brasileiro nem do Corpo de Bombeiros. E o incêndio causado na vegetação por causa das explosões. Os explosivos eram armazenados em 4 contêineres. Todos explodiram, deixando um cenário de guerra. Pólvora, tinha embalagens de fogos e muitos fogos prontos para comercialização. Então, muito provavelmente, diante dessa situação, se tratava, assim, de uma fábrica.
Então, como vocês viram aí na reportagem do Alan Garcia, as pessoas afirmam, né, testemunhas de que lá funcionava sim uma fábrica de fogos de artifício, mas o proprietário disse apenas ser o dono de um depósito, e isso diminuiria aí no momento do flagrante a pena aplicada contra esse proprietário. Mas está confirmada sim a informação de que ele foi preso, ele está preso em flagrante, o dono desse depósito de fogos de artifício, e ele vai pagar uma fiança que ainda está sendo calculada aqui pela equipe da delegada Elizabeth Sampaio Moreira. Como eu disse, né, a prisão está confirmada, mas ainda falta esclarecer por que tipo de crime. Sabe-se que havia ali um depósito clandestino, já que ele não apresentou nenhum alvará para ter aquela atividade, o funcionamento de um depósito, né, de fogos, uma atividade de risco, e confessou para a polícia que não tinha autorização. Caberá agora à Polícia Civil, através da investigação, confirmar se ali também funcionava uma fábrica, o que já aumenta, né, a gravidade dessa situação. A gente vai continuar aqui, qualquer informação, qualquer atualização, se eu conseguir contato até mesmo com a delegada ou com um dos advogados desse empresário, eu chamo você. Edson. Perfeito, Bia. E olha, é importante a gente ver, tanto na matéria do Alan, o Alan foi inclusive a primeira equipe de reportagem, nós mostramos ao vivo no Fica Alerta, depois a cobertura continuou, inclusive com um plantão dentro do Hora do Ventura, e a gente continuou mostrando todos os detalhes, inclusive dos momentos, porque as explosões continuavam, não é, Bia? Então a quantidade realmente de fogos armazenado, e me parece, eu até quero, a gente vai trazer daqui a pouquinho a palavra do Corpo de Bombeiros também, me parece algo muito estranho, você armazenar em containers. Containers são aqueles espaços, né, que vêm de navio, né, que são grandes, mas são de ferro. Então imagina, um calor que está tendo Maceió nos últimos dias, você ter fogos altamente inflamáveis armazenados dentro de containers, né, de ferro, de aço. Imagina o calor que estava ali, era uma bomba relógio, ou pelo menos 4 bombas relógios. Essa não era a forma correta, pelo menos, acredito eu, que não era a forma correta de armazenar fogos explosivos, porque são explosivos, menor potencialidade, mas são explosivos, de uma forma que o calor deve ter contribuído também. A gente mostrou, sexta-feira a gente mostrou, né, Bia, aquele incêndio que aconteceu também ali na Josefa de Melo, né, naquela região dali, em fogo e vegetação, porque está muito seco o tempo. Então você está com um material altamente inflamável, guardado em containers de ferro, de aço, não é? Debaixo de um sol, porque pelo que a gente viu, inclusive nos locais, olha só, aqui são as imagens dos containers, do que sobrou deles, né? Porque parte voou. Então, realmente é algo que precisa ser esclarecido, né, Bia? E talvez a partir desse depoimento, e claro, com testemunhas, né, até a vítima que estava lá, porque uma pessoa ficou ferida, a polícia possa ter mais detalhes, né? Por essa descrição que você traz e que outras pessoas também comentaram, é até um raciocínio lógico de que o container era uma bomba relógio, né, para provocar um acidente, tratando-se de pólvora que tinha lá dentro e do calor tão forte que a gente tem visto aqui na nossa cidade dentro de um container de ferro. Então, por uma questão de lógica, a gente imagina que um acidente aconteceria se realmente for dessa maneira que os fogos estavam armazenados. Mas, claro, cabe à polícia depois, né, divulgar com mais detalhes o que foi encontrado, né, ouvir outras testemunhas, saber inclusive se a fábrica estava funcionando ou se era só o depósito, como o dono insiste em dizer aqui na Central de Flagrantes. Inclusive, mais cedo eu tentei por várias vezes contato com os representantes, eles não quiseram falar, principalmente esse proprietário, se manteve em silêncio. Apenas um outro representante, que seria alguém da família, tentou negar que funcionavam de forma irregular, né, diminuindo assim o problema, mas agora sim está confirmado que não havia autorização. Ele já confessou isso para a polícia, está preso e vai pagar uma fiança que ainda está sendo calculada, arbitrada aqui pela equipe da delegada, né? E também é interessante, só para a gente concluir, viu, Edson, aqui a dificuldade que até mesmo os fiscais do IMA tiveram para conseguir mais detalhes sobre o proprietário. Então ele ficou blindado, de uma certa forma, aqui quando a equipe de advogados chegou. Então até o pessoal do IMA não soube me dar mais detalhes sobre o funcionamento do terreno, o nome de quem estava aquela empresa e por aí vai. Realmente, no momento agora, foi difícil, mas com a autuação da polícia, o caso começa a ser esclarecido. Eu volto com você. Perfeito, Bia. Se tiver alguma informação nova, inclusive do depoimento, da prisão do responsável pelo local, né, então já confirmada, ele deve pagar fiança, né, a delegada vai arbitrar uma fiança, mas ele está preso. O fato é esse, ele foi preso em flagrante, tá? Mas
como o crime é de um menor potencial, ele pode pagar fiança arbitrada pela delegada. E aí vamos aguardar realmente, inclusive, as investigações. Você pode chamar para qualquer momento, tá, Bia? Com mais detalhes. Eu queria, por favor, colocar aqui mais uma vez as imagens. Essas são as imagens, inclusive lá no TNH1, você tem as matérias mais lidas, são exatamente dessas imagens de registros de telespectadores de várias partes. Olha, tem gente aqui no Farol que disse que ouviu o barulho. Então veja a distância. Isso aqui foi ali na região da Rota do Mar, entre o Benedito Bentes e Guaxuma. Então é longe, né? E mesmo assim, pela força das explosões, várias pessoas em vários bairros relatam que ouviram essas explosões por volta de 1h30 da tarde. Registros também de outros pontos, a gente consegue ver uma fumaça muito grande lá na região. E outra pergunta, né? Se estava legalizado, segundo o delegado, segundo as pessoas, né, os responsáveis, o que a investigação já aponta que não, o Corpo de Bombeiros disse também que não havia essa regularização, porque era tão escondido, né? Porque uma coisa organizada, regular e etc., normalmente você tem que seguir os padrões, ter uma distância, não ser uma área residencial, etc. e tal, mas não precisa ser no meio do mato, né? Não precisa. Você colocar lá um monte de containers. Eu queria as imagens. Aqui o pessoal já juntou muita gente ali na região da Rota do Mar, né? Exatamente nessa região aí, por conta das explosões que continuavam, né? Então, durante toda a tarde a gente tinha explosões, inclusive agora a gente tem a informação, o Neto Mota daqui a pouquinho vai entrar ao vivo de próximo do local, a gente tem uma dificuldade de sinal, inclusive lá, porque é uma região, né, sem tantas antenas, né, com sinal de internet, mas a gente vai trazer o Neto daqui a pouquinho com mais informações da região também. Eu queria mais uma vez chamar a atenção em relação aos containers. Pronto, essas são imagens do local e a gente já consegue ver muito ferro retorcido aqui, né, ainda com fogo, né, o pessoal ainda estava ali no trabalho de rescaldo. Olha, os containers de ferro, de aço, enfim, é um material, gente, o calor que está passando, você dentro de um ar-condicionado, você não está aguentando, imagina materiais altamente inflamáveis dentro de uma estrutura metálica que concentra, que capta calor, não é? Sem ventilação, sem nada. Isso ia explodir. Não precisava nem ser experiente, né, expert no assunto para saber que isso não ia dar certo, né? No mínimo, não ia dar certo. E foi o que aconteceu. Os bombeiros também informaram que no local eles encontraram materiais, alguns fogos produzidos, né, no caso embalados, e outros sendo embalados. Então, se o proprietário diz que não era uma fábrica, no mínimo ele estava manipulando esses fogos lá. Não estava só guardando. E se era para guardar, esse não era o local mais adequado. Não dá para a gente aceitar que o local, no meio de uma mata, você ter esses contêineres de ferro todo retorcido aqui, ó, concentrando calor, captando calor, sol toda hora ali em cima. E dentro você com materiais inflamáveis, é no mínimo muito estranho essa forma como esses fogos estavam sendo armazenados, manipulados, né? Uma pessoa ficou inclusive ferida, foi levada para atendimento, essa é a primeira informação que a gente tem, inclusive apurada pelos nossos repórteres, e daqui a pouquinho o Neto Mota vai chegar ao vivo, a gente vai continuar nesse caso, nessa explosão que aconteceu nesse local, inclusive clandestino, não tinha autorização nenhuma para ser ou depósito, ou fábrica, enfim. O Neto está com a gente no ponto, vamos tentar então contato com o Neto Mota, que tem mais informações também desse incêndio, né, dessa explosão que aconteceu exatamente no início da tarde de hoje. Neto Mota, boa noite, quais são os detalhes que você tem para a gente agora ao vivo? Oi, Moura, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está junto com a gente aqui no Cidade Alerta Alagoas ao vivo. Eu estou exatamente junto com o repórter cinematográfico Edmilson Nunes em frente ao portão da propriedade que leva aqui essa explosão hoje à tarde, onde ficava no local o depósito que, segundo a Polícia Civil de Alagoas, funcionava de maneira clandestina e explodiu na tarde de hoje. Nós chegamos agora há pouco, já dá para perceber, ó, pelas luzes que a gente vê daqui, que várias outras viaturas do Corpo de Bombeiros ainda permanecem no local. Acabei de ficar sabendo que o rescaldo, que é o trabalho que eles chamam aí na tentativa de evitar novas chamas, acabou de ser concluído. Pelo menos 3 caminhões dos bombeiros e 2 ambulâncias permanecem dentro do local. Quando a gente chegou, a gente deu de cara aqui com esse portão
representantes aqui desse depósito de maneira bem exaltada. Duas mulheres saíam do carro, tentaram colocar ainda o carro aqui em cima do nosso carro da reportagem para que a gente não passasse por aqui. A gente explicou que nós estávamos trabalhando como estamos agora nesse plantão de jornalismo da TV Paz do Ceará, mas por aqui o movimento é esse. Eu acabei de confirmar que os bombeiros não devem passar a noite aqui. Como o rescaldo já foi feito, eles devem retornar ainda pela manhã e agora há pouco a saída de uma ambulância do Corpo de Bombeiros e desse caminhão aqui, ó, que estava junto com os militares. Segundo a corporação, cerca de 21 agentes do Corpo de Bombeiros de Alagoas e cerca de 7 viaturas já estiveram aqui hoje e alguns ainda permanecem nesse trabalho de rescaldo que a gente falou, que inclusive foi concluído agora. A movimentação é bem grande aqui na região. Eu estou com o subtenente Aníbal, que vai nos explicar. Acabou de sair aqui, estava dentro do carro do Corpo de Bombeiros. Estamos ao vivo no Cidade Alerta. Qual a atualização? Qual é a situação que está lá? Fala pra gente. Boa noite a todo maceiense. O Corpo de Bombeiro aqui está, nosso comandante está lá terminando o rescaldo, né? Me autorizou a vir falar aqui com vocês para se tranquilizar toda a sociedade. Já está tudo contornado, o incêndio está contornado, né? Foi uma surpresa para nós, não sabíamos dessa fábrica que estava aí. O proprietário nos informou que é um depósito, né? Então só a Polícia Civil que vai poder constatar se era um depósito ou se era uma fábrica. Tenente, tem um vídeo que chama a atenção pela quantidade de metais, já que 4 containers estavam lá. Qual a situação agora? Esses materiais, esses pedaços de metal, eles foram retirados, ainda estão lá? Como é que vai funcionar a perícia? Bom, o capitão Duarte, que é o perito de dia hoje, ele já está aqui no local, já está fazendo esse levantamento e amanhã, pela manhã, a Polícia Civil vai vir também fazer a perícia criminal delas, né? Como ficaram os trabalhos agora que anoiteceu, né? Está um pouco mais escuro e outras equipes ainda permanecem lá para sair. Como é que vai ficar durante a madrugada? Bom, nós vamos ter o pessoal aqui de plantão, né? Porque o fogo, o prejuízo foi muito grande da vegetação, né? Então os artefatos voaram bastante longe, o dano foi muito grande, bem maior pela vegetação, né? Muito intenso. Tenente, chamava a atenção também que alguns fogos ainda explodiam no momento em que a população gravava vídeo. Uma situação muito perigosa para quem chegou tão perto, né? Nós estamos ao vivo, o Neto Mota está numa área. Não imaginava que tinha tanto equipamento ali confinado daquela situação, colocando em risco a toda a sociedade, né? Um risco mesmo, né? Nós falávamos agora há pouco desse perigo, vou repetir um pouquinho porque o nosso sinal granulou, que a gente fala. O perigo de quem chegou tão perto para gravar essas imagens quando alguns fogos ainda explodiam, né, Tenente? Sim, os artefatos, ele vai causar um dano muito grande ao ser humano e sem contar que os pedaços dos containers podia causar até a morte destes populares. A gente chegou no local, isolamos o local, tiramos muitos curiosos do local, né? E contornamos a situação. Mas, graças a Deus, apenas uma vítima que a gente não conseguiu socorrer ela porque ela se evadiu do local. Tenente, a gente chegou aqui e viu um movimento de pessoas, moradores depois daquele portão. Tem casas, essas pessoas estão, o senhor sabe me dizer, a esse depósito? Por aqui há uma comunidade que descendo agora, moram embaixo. Então, agora que houve prejuízo, né, de gesso, televisão, que o tremor foi muito grande. Inclusive, se sentiu até na Jatiuca, o tremor abalou lá. Tenente, muito obrigado pelas informações. Tem movimentação do Corpo de Bombeiros ali também. Uma das estradas paralelas à Rota do Mar, que entrando tem o portão que a gente acabou de chamar. O subtenente falou muito bem sobre a situação relacionada aos moradores que falaram de prejuízos, de paredes rachadas. Sobre isso, a Defesa Civil de Maceió informou que uma vistoria já foi realizada em algumas regiões onde os moradores falaram sobre essa situação. Ainda sobre essa questão da Defesa Civil, a gente vai acompanhar um vídeo agora do coordenador explicando como aconteceu essa vistoria. A Defesa Civil, assim que soube da ocorrência, que recebeu os vídeos e telefonemas, colocou toda a sua equipe da operacional para poder, assim que o bombeiro concluir os seus trabalhos, a gente analisar a questão estrutural e o entorno do problema. Muitas casas aqui foram afetadas, já tivemos em várias delas.
Moura, a gente está acompanhando aqui nesse momento, ó, o caminhão do Corpo de Bombeiros está saindo, o movimento de viaturas é intenso. Agora, um outro carro, dessa vez de menor porte, ele está aqui se preparando para sair, depois do rescaldo que foi feito, como a gente falou. Daqui a pouco, quando esse carro estiver saindo, eu vou pedir para Edmilson Nunes chegar junto comigo aqui pertinho, para a gente mostrar que tem residências aqui no entorno dessa propriedade, né? Tem uns pontos que serviriam de apoio, mas aqui à direita, aqui na direita do vídeo, dá para perceber que tem uma residência logo ali próxima. Então imagina, se alguns moradores que ficam entre alguns bairros, a gente pode, o bombeiro está pedindo a gente teve dificuldade para entrar aqui, porque algumas pessoas ligadas ao depósito pediram para a gente não entrar, mas agora que os portões foram abertos pelo subtenente Aníbal, a gente pôde. Vou caminhar aqui mais um pouco para a gente mostrar que tem mais viaturas do Corpo de Bombeiros saindo e esses militares devem retornar amanhã para acompanhar parte da perícia que ainda deve ser realizada no local. A Defesa Civil esteve em algumas regiões em torno e deve voltar amanhã também, principalmente para saber se as casas que ficavam mais próximas do depósito chegaram a registrar algum dano estrutural. Só lembrando que a última atualização da Defesa Civil de Maceió diz respeito a nenhum registro sobre danos estruturais em casas, em residências que ficam aqui no entorno. A gente pode observar que tem muita poeira e muita poeira e cheiro de fumaça aqui na frente, Edson. Neto, eu não sei se o tenente Aníbal ainda está perto de você, mas eu queria fazer uma pergunta que eu estava levantando a questão agora há pouco, né? Se houvesse autorização do Corpo de Bombeiros, esses fogos poderiam ter sido armazenados dessa forma, nesses contêineres a céu aberto? Repete, por gentileza, Moura, a pergunta. Eu estou aqui com o Aníbal. Perfeito, vou repetir. A gente estava mostrando as fotos exatamente do material, né, desses contêineres totalmente retorcidos. O bombeiro não sabia que havia esse depósito aí. Se soubesse, autorizaria você guardar esse tipo de material altamente inflamável em contêineres de metal, de ferro? A gente está aqui com alguma dificuldade. Vamos pedir aqui para toda a equipe aguardar aqui do lado de fora, porque tem uma senhora bem exaltada que mora aqui na propriedade, não quer falar. Por isso que o tenente Aníbal não pôde aqui responder essa pergunta. Mas é tudo ao vivo, vocês estão acompanhando. Tem uma senhora que está pedindo para a gente sair, dizendo que se trata de propriedade privada. Uma senhora, acredito eu, que ligada, né, aqui ao depósito clandestino, Moura. Mas o tenente Aníbal deve responder sim a sua pergunta. Aqui, ó, mais bombeiros que saem nesse momento aqui de um carro. Mais caminhões do Corpo de Bombeiros que estão passando por aqui. Eu estou tentando saber mais informações. E um carro da Polícia Civil que vai sair agora. Tem ali, ó, um carro da Polícia Civil que deve sair nesse momento aqui da propriedade. A gente daqui a pouco, estou com um problema no retorno aqui do meu áudio, mas eu vou tentar alguém da Polícia Civil que deve sair ali naquela residência. É um trabalho que vai começar a partir de agora. A explosão aconteceu, mas tem investigação, um inquérito que foi aberto pela Polícia Civil, mais perícias do Corpo de Bombeiros e agora a senhora que estava bastante exaltada aí, ó, pedindo para a gente se retirar daqui, ela foi chamada por alguém ali da Polícia Civil. A gente segue aqui atualizando todas as informações. Estou, inclusive, aguardando ansiosamente pelo carro da Polícia Civil que vai sair ali, que foi o último carro do comboio do Corpo de Bombeiros que estava. Perfeito, Neto. A gente está acompanhando ao vivo, né? É importante lembrar que é uma cena de crime, né? Uma cena de crime com a polícia, com o Corpo de Bombeiros no local. Então, por mais que seja uma propriedade privada, é uma cena de crime, tá? Aconteceu um incidente, uma explosão no local, está sendo investigado. Então, assim, vamos com calma, né? Tomar uma água de coco, né? Tomar uma água, um chazinho para ficar mais calminha. Daqui a pouco a gente vai voltar com o Neto Mota. Neto, pode ser, podemos ir com você. Aquela mulher, O Neto, a gente consegue repetir a pergunta ao subtenente sobre aquela questão, exatamente se, normalmente, por exemplo, se alguém quisesse armazenar fogos dentro de contêineres a céu aberto, isso seria autorizado pelo Corpo de Bombeiros?
Não, Moura, boa noite. Boa noite. Não, esse equipamento não pode ser armazenado dessa forma. Inclusive, tem que ter o cadastro do Exército, né? Então, entramos em contato, o nosso supervisor entrou em contato com o Exército, não tem licença nenhuma para autorização desses contêineres, desses artefatos, não pode ser confinado dessa forma, e no bombeiro também não tem conhecimento nenhum. Então, provavelmente, essa fábrica é clandestina, né? Mas maiores informações vai dar a Polícia Civil, que vai constar e vai fazer esse processo aí, criminal. Perfeito. É importante esclarecimento. Agradeço ao subtenente, exatamente Aníbal, pela participação, porque é o que a gente estava levantando aqui, ou seja, para você armazenar esse tipo de material, você tem que ter autorização do Exército, autorização do Corpo de Bombeiros, ser um local ventilado, ser um local que não ofereça risco, não só para quem manuseia o produto, né, quem armazena, mas também para os vizinhos. A gente mostrou imagem de várias casas ali que sentiram não só o barulho, mas também ficaram partes das casas destruídas também, luminárias caídas, né, o material das explosões também invadindo as casas. Olha só, imagens de casas das regiões. Então, assim, é uma questão muito importante, agora já confirmada pelo Corpo de Bombeiros, não tem como, não precisava ser especialista para saber que você não pode armazenar explosivos dentro de containers de ferro, gente, debaixo do sol, no calor que está em Maceió, pelo amor de Deus. Era uma bomba relógio, prestes a explodir a qualquer momento, e explodiu hoje, 1h30 da tarde. 1h30 da tarde. Olha só como ficaram os containers completamente destruídos, né? A gente consegue ver restos de fogos também aqui, e me parece que não era só fogos pequenininhos, estalo bebê, etc. Não. A gente consegue ver, inclusive, alguns rojões ali também, né? Claro que a perícia vai verificar se eles estavam só armazenados, se eles estavam sendo distribuídos, no caso, né, novamente divididos, enfim, fracionados. Enfim, é isso que a perícia vai investigar também. Os bombeiros estão ainda no local. A gente ainda tem imagens de lá, ao vivo. Aqui são os containers completamente destruídos e aqui imagens de lá, né? Enfim, devem ser pessoas que trabalham para esse pessoal aí do sítio, né? Dessa área aí, mas é claro, é bom saber que é uma área que aconteceu uma explosão, que por pouco não foi uma tragédia, porque tinha funcionários dentro. Poderíamos ter pessoas gravemente feridas, ainda bem que não tivemos, pelo menos uma pessoa ficou ferida apenas, tá? Neto, obrigado pelas suas informações. Vamos acompanhar. Então, neste momento, já segundo o Corpo de Bombeiros, não há mais risco de novas explosões. Então, para acalmar, inclusive, a população, né, por mais que seja uma área mais isolada, mas tem muitas casas ali na região, né, que sentiram esse tremor, que sentiram, inclusive, as explosões e tiveram problemas dentro das residências também. Então, segundo o Corpo de Bombeiros, nesse momento não há mais risco de explosão, mas o que chama a atenção é a forma como esses fogos estavam armazenados, de forma totalmente irregular, sem nenhum tipo de autorização. Vamos no TNH1, porque a gente tem no TNH1 vários desdobramentos, inclusive, dessas explosões. A gente tem matéria, inclusive, aqui, uma imagem aérea que mostra o local. Veja, no meio de uma mata, um monte de container de ferro, de aço, com explosivos dentro. Isso não ia dar certo nunca, não é? Não sei quem disse que isso ia dar certo. Olha, veja a destruição provocada por explosão no local onde funcionava o depósito de fogos. A reportagem é do Paulo Vitor Malta, do Lelo Maceno, do Theo Chaves. A gente tem imagens, inclusive, aqui aéreas, ainda o trabalho do Corpo de Bombeiros no local. 30 militares, 6 viaturas foram até o local nessa explosão desse depósito de fogos artifícios. Segundo a corporação, a região de mata ao redor do depósito também apresentou focos de incêndio e as chamas foram controladas às 16h55. Olha só. Mais detalhes aqui dos locais onde estavam sendo armazenados de forma totalmente, né, sem condição alguma, esses fogos. Aí tem mais, deixa eu passar para esse lado que fica mais fácil. Temos imagens aí lá no nosso TNH1, você pode acessar e conferir, inclusive como ficou o local. Por pouco a gente não está vendo aqui que foi uma tragédia, viu? Porque mais pessoas poderiam ter ficado feridas nessas explosões. Olha aí, mais detalhes também nessas imagens. Você pode acessar lá o tnh1.com.br e conferir mais detalhes dessas explosões, tá? Acesse lá para conferir nessa matéria completa. Lá no TNH1, na capa, você também tem aí mais detalhes, né? A gente tem o destaque que a Bia trouxe agora há pouco. Dono de depósito de fogos é preso em flagrante após a explosão em Guaxuma. Depósito de fogos que explodiu era clandestino, diz a polícia. Representante nega que depósito de fogos funcionava de forma irregular. E essa matéria, veja como ficou o depósito. Vamos voltar ao Neto Mota, que tem mais informações lá no local, Neto? O meu desconectou.
Vamos reconectar o sinal do Neto Mota para a gente ter de volta o retorno. Neto, Olha, você Moura, já me ouve? nesse momento, uma viatura da Polícia Militar vai entrar aqui na propriedade privada e a gente já observou aqui do lado de fora do portão que tem uma viatura da Polícia Civil com alguns policiais conversando também, provavelmente com outros representantes aqui desse depósito. A gente sabe que um dos representantes já foi ouvido na central de flagrantes de Maceió, mas outros representantes aqui do depósito chegaram agora há pouco. Quando a nossa equipe chegou, na verdade, duas mulheres saíram, se disseram aqui responsáveis pela movimentação, e essas mulheres retornaram. A gente acredita que a Polícia Civil, os policiais estão ali ouvindo nesse momento um grupo que chegou e provavelmente um advogado. A gente está aqui de plantão para tentar saber o que está sendo discutido ali naquele momento. Na entrevista do responsável da polícia, do Corpo de Bombeiros, perdão, no momento em que nós entrevistávamos o subtenente Aníbal, uma pessoa que é moradora aqui da propriedade, que possivelmente tem ligação como funcionária do depósito clandestino, se exaltou. Foi nesse momento que a Polícia Militar também foi chamada. Coincidiu que a Polícia Civil chegou no exato momento que essa mulher estava nos colocando para fora e, inclusive, praticando aqui um desacato contra o sargento Aníbal do Corpo de Bombeiros. Mas a situação aqui, de momento, nessa atualização, o cenário está bem mais tranquilo porque agora a polícia está atuando. A gente está aguardando os agentes saírem ali para a gente saber também alguma atualização em relação a tudo que a Polícia Civil colheu aqui no local, já que depoimentos já foram ouvidos na central de flagrantes, mas as equipes policiais continuam trabalhando aqui em loco, né, do jeito que a gente costuma falar, Moura.